Vamos continuar louvando a Deus em oração. E eu quero convidar a irmã Meire, a minha sogra, para vir aqui orar. Ela e o pastor Carlos estão conosco mais alguns dias. E eu quero pedir que, enquanto a irmã Meire se aproxima, as crianças caminhem em direção ao nosso irmão André e a irmã Andréia, porque haverá culto infantil. Lembrando, irmãos, que esta igreja recebe muito bem as crianças. Na quinta-noite, no domingo pela manhã e no domingo à noite. Não deixem de vir para o culto e não deixem de trazer os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Temos crianças também da galeria se dirigindo para o ponto de encontro das crianças. Daqui a pouco, encerrando aqui nesse auditório principal e na área do Ministério Infantil, nós nos reencontraremos. Agora eu quero pedir às crianças que fechem os olhinhos, porque nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos louvar a Deus em oração. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, quão grandioso é o Teu nome, Senhor. E por isso nós nos rendemos aos Teus pés e rendemos-Te louvor, Senhor. Louvamos-Te, ó Deus, porque o Senhor é um Pai misericordioso. Amém. Porque o Senhor é um Pai bondoso para conosco, ó Deus. Nós louvamos-Te, ó Deus, porque o Senhor tem feito maravilhas em nosso meio. E nós podemos, ó Deus, depois de todo esse período dessa pandemia, estar aqui livremente, Te adorando, Te servindo, ó Pai. Abençoa todo este trabalho que vai ser realizado, que está sendo realizado. É para Ti, Senhor, este culto que temos dedicado a Ti. E também as crianças lá no trabalho, na sala deles, ó Deus, que eles abençoa, também Senhor, sejam abençoados por Ti, Senhor. Amém. Nós Te agradecemos pela vida, pelo dom da vida que o Senhor nos dá. Eu também Te agradeço pela vida de Samela, porque hoje ela completa mais um ano de vida e nós estamos aqui para Te agradecer, Senhor, por esta dádiva em nossa família. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Abram a Bíblia, irmãos, em Hebreus 4, capítulo 4, a partir do verso 1 leremos, e as crianças podem seguir para o culto infantil. Meus irmãos, nós estamos juntos estudando expositivamente a carta aos Hebreus. Isto significa que nós estamos lendo o texto bíblico versículo por versículo, buscando explicar cada um destes versículos e, ao final, aplicar às nossas vidas. O que a palavra de Deus nos diz hoje, porque ela é, como leremos daqui a alguns instantes, viva e eficaz. Hebreus 4, então, é a continuidade do estudo. Temos intitulado essa série da seguinte forma: Jesus é tudo. Então, Hebreus 4, versículo 1, diz-nos assim: temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia: e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus
também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Vamos ler juntos o verso 12, irmãos? Um dos versículos mais conhecidos da palavra de Deus e que nós podemos agora ler juntos. Leiamos. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Que essa palavra, a viva palavra, porque é a palavra do Deus vivo, que já sabia desde a eternidade que nós estaríamos aqui hoje à noite ouvindo essa verdade. Essa palavra que é eficaz, porque transforma de verdade a vida de quem nela crê, possa nessa noite trazer discernimento para os seus pensamentos e para os planos do seu coração. Pode assentar, irmãos. Nessa série, eu já falei sobre a maior bênção de Jesus. E talvez alguns irmãos pensem que eu estou sendo repetitivo agora ao falar da maior promessa de Jesus. Primeiramente, eu quero dizer que a carta aos Hebreus repete insistentemente, porque era necessário, que em Jesus nós alcançamos a maior bênção, que é o cumprimento da maior promessa do Senhor, o que sabemos que é a salvação eterna. Em segundo lugar, irmãos, porque isso é didático. Existe uma grande bênção, a maior de todas, a vida eterna, porque existe uma grande promessa feita por aquele que pode nos abençoar. A maior de todas as promessas encontramos aqui e veremos é o descanso eterno dos salvos. Mas olhem, irmãos, para o capítulo 3, e os irmãos verão que a palavra do Senhor fala da incredulidade daqueles que no passado não foram fiéis ao Senhor quando saíram do Egito, terra de escravidão, em direção a Canaã, terra de liberdade e vida com Deus. O capítulo 3 é fechado com uma declaração severa. Vemos, pois, que não puderam entrar. Entrar onde? O versículo 9 está falando da terra de descanso prometida pelo Senhor. Não entraram no descanso que Deus providenciou para o povo que estava cansado no Egito por causa da incredulidade. Não entraram porque houve dificuldade no trajeto, ou porque barreiras geográficas impediram o povo de entrar, ou porque eram os povos que já estavam na região de Canaã eram povos poderosos. Não, eles não entraram naquela terra por causa da incredulidade. E é assim que o capítulo 4 começa dizendo: olhem para o povo da antiga aliança, o povo que recebeu do Senhor uma grande promessa, de que levantaria ele mesmo um profeta da parte dele, e este profeta e líder foi Moisés, para conduzir o povo de Deus escravizado no Egito para uma terra boa, onde haveria muito leite e mel. Esse povo, recebendo uma grande promessa para entrar no descanso que Deus lhe daria numa terra boa e larga, não entrou porque falhou na confiança em Deus. Meus irmãos, nós olhamos para o texto bíblico e encontramos
então essa verdade sendo repetida sobejamente. Nós olhamos para o texto bíblico e vemos que, a partir daqui, o Senhor o tempo todo nos diz assim: sabem o povo a quem Deus amou no Antigo Testamento, um povo cansado, desesperado, escravizado, e que recebeu do Senhor a promessa de um descanso? Eles não entraram no descanso de Canaã porque foram incrédulos. Sabem vocês, o povo da Nova Aliança, o povo do Novo Testamento, há uma grande promessa do Senhor para que vocês descansem. Vocês não entrarão no gozo dessa promessa se vocês agirem com incredulidade. Durante todo esse capítulo, a palavra de Deus vai ao Antigo Testamento e volta à igreja, porque nós estamos diante de um destinatário, o povo cristão do século I, a cristandade do século I, que, em especial, aqueles de origem judaica estavam se afastando de Cristo. E por que estavam se afastando? Porque estavam vivenciando perseguições, porque eram uma igreja sob ataque, ao invés de se aproximar do Senhor com contrição, com arrependimento, renovando a confiança na palavra de Deus. Esse povo do Senhor estava se afastando do Senhor. Muitos se rebelando contra o Senhor e sua palavra, exatamente como a geração que saiu do Egito fez, e por isso, exceção feita a Josué e Calebe, essa geração não entrou no descanso de Canaã. Irmãos, as consequências da incredulidade impedem que crentes em Jesus experimentem esse descanso que já começa aqui nesse mundo pela vida abundante que alcançamos em Cristo. Olhem no capítulo 3 ainda, o verso 11, quando, repetindo o salmista, a palavra de Deus diz: assim jurei na minha ira. Tem a ira aqui, meu irmão, como sinônimo de indignação, como sinônimo de reprovação. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Eu quero convidar você a olhar agora para os versículos 1 e 2, do 1 já falamos, para destacar o seguinte. Versículo 1 diz o seguinte: suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Cuidado, vocês, crentes em Jesus, podem falhar por não crer nas promessas do Senhor. Versículo 2: assim como ao povo que era a geração de Moisés foram anunciadas boas notícias, mas eles não ouviram, porque ao ouvirem não creram. Pode acontecer com vocês também. Cuidado, irmãos, é isso que o texto bíblico está dizendo. Descanso é a palavra central dessa perícope, dessa parte do texto bíblico. Aparece 12 vezes em 13 versículos. Inclusive, o Senhor fala da sua disposição em providenciar descanso. Por exemplo, cita que no memorial da criação, no livro do Gênesis, está registrado o dia do descanso. Em 6 dias o Senhor criou todas as coisas com amor, a varejo, a miúde, porque Ele se importa com aquilo que Ele criou. Mas no 7º dia, Ele que não precisava descansar, descansou, para abençoar a sua criação com a oportunidade do descanso. Depois, fala também do descanso de Israel em Canaã. É o que os irmãos estão vendo aí no versículo 4. Primeiro fala do descanso do Senhor na criação, depois fala da promessa do Senhor para que o povo entrasse no descanso da terra de Canaã. Meus irmãos, é importante também a igreja lembrar, ainda que de modo transversal, porque não é o grande alvo dessa reflexão, que há muita gente sofrendo porque não entendeu que Deus lhe fez com a necessidade de descansar. Nós temos um dia em 7, que é o dia do domingo, desde que Jesus ressuscitou no domingo, o Espírito Santo foi dado à igreja no domingo, a igreja do Novo Testamento se reunia no domingo. Desde o princípio da igreja, o Senhor disse: o dia do sábado, do descanso, o descanso sabático de vocês é no primeiro dia da semana.
E alguns crentes não têm obedecido isso, não valorizam o dia do Senhor e não descansam no dia do Senhor. Sofrem as consequências de um corpo sobrecarregado e de uma mente igualmente sobrecarregada. Há crentes que não compreenderam que o domingo não é uma oportunidade para lavar o carro, fazer faxina na casa, visitar um amigo que há muito tempo não vê. Irmãos, o domingo, segundo a palavra de Deus, é dia de repouso, de descanso. Descanso para o corpo quando você cessa o trabalho. No princípio era assim. O Senhor diz que haveria um dia para cessar o trabalho, e descanso para a alma, porque você se une aos crentes em Jesus para a meditação na palavra, para a adoração a Deus, para a oração. Então há crentes que providenciam uma corrida no dia do domingo e postam isso nas redes sociais, e sempre que eu vejo eu lamento. E se você é membro dessa igreja, saiba que você entristece a sua igreja quando, ao invés de estar junto ao povo de Deus no domingo, você vai para uma corrida, vai para uma corrida de bicicleta, você vai participar de um encontro de carros antigos, e você tem um carro antigo, e o encontro é só no domingo, e volta e meia alguém me diz: pastor, é porque é só no domingo. Irmãos, nós sempre sofreremos as consequências da desobediência. Deus estabelece que nós não somos máquinas, e até as máquinas precisam de descanso. Irmãos, outro dia o nosso ministro de música estava falando da necessidade de trocar uma peça dessa bateria eletrônica. E aí o Rogério disse: é porque está cansado, é muito uso. Até as máquinas, irmãos, se cansam. Há crentes que querem ser melhores do que máquinas e não descansam, e por isso sofrem. Mas a palavra de Deus também está falando, meus irmãos, de um descanso que encontramos em Cristo, e utiliza-se de uma palavra grega, que é a palavra sabatismos, para nos falar do descanso que encontramos pela certeza de salvação em Cristo Jesus. Sabemos que temos o repouso da nova vida e a certeza do repouso eterno nos céus. Acerca disso, olhe para o texto citado pelo autor de Hebreus, em Apocalipse 14, 13, está a mesma verdade aqui revelada pelo Senhor. Apocalipse 14, 13, depois de falar das grandes lutas do povo de Deus nesse mundo em crise e da chegada nos céus, diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Apegue-se à palavra de Deus, que é a palavra da verdade, e creia na grande promessa do Senhor, de que existe um grande descanso, um eterno repouso para os crentes em Jesus. Creia nisso, meu irmão. Veja quando no verso 6 a palavra do Senhor diz que somente por conta da desobediência alguns não têm gozado do descanso que o Senhor nos promete. Mas, com grande esperança, no verso 7, cita o Salmo 95, dizendo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Depois em casa, depois desse culto, leia o Salmo 95 e você verá que aqui está sendo citado o Salmo 95 ao falar do descanso que vem do Senhor. Irmãos, muitos não entraram no descanso com Josué lá em Canaã, versículo 8. Se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia, portanto resta um repouso para o povo de Deus. Podemos, meus irmãos, concluir que o Senhor providencia descanso durante toda a trajetória daquele que nele crê. A primeira certeza de descanso que temos é quando recebemos a salvação em Cristo Jesus. Quando descansamos na certeza de que somos salvos. Acerca disso falarei mais daqui a pouco. O segundo descanso que Deus nos dá é quando já nesse mundo em crise começamos a experimentar a vida sob a direção do Senhor, pelo poder do Espírito Santo. Também falarei sobre isso. E o terceiro e último descanso, final, porque é eterno, porque jamais cessará, é a vida eterna com Cristo Jesus. Ainda nos resta
um descanso, mas você também já pode provar do descanso que há no Senhor. No verso 10 é dito que aquele que entrou no descanso de Deus, o próprio Deus, descansou das suas obras. Então, verso 11, nos esforcemos para não deixar de crer no Senhor e não deixar de provar do descanso que Ele nos dá. Jesus promete ao seu povo, irmãos, descanso. E como eu disse, agora eu quero detalhar esse descanso para você, povo da nova aliança, povo do último capítulo da história, a igreja de Jesus. Esse descanso começa pela certeza da salvação em Jesus. Irmãos, o homem sem Deus vive aterrorizado em busca da verdade. Onde estará a verdade? Qual religião de fato será verdadeira? E se eu vier a morrer, o que acontecerá comigo? Volta e meia, pessoas me dizem que têm temor daquilo que espíritos malignos possam fazer com elas. Pastores sabem disso. Quando estamos com as pessoas e as visitamos, volta e meia alguém fala desse medo. E diz, pastor, alguém no meu local de trabalho parece que fez um trabalho contra mim. É muito comum ouvir isso. Ou dizem, olha, existe uma pessoa que parece que tem planejado mal contra mim. Meus irmãos, quando alguém crendo em Jesus Cristo de verdade, arrependido dos seus pecados e depositando fé salvífica em Jesus, é perdoado e recebe o Santo Espírito de Deus. Essa pessoa experimenta um descanso que jamais conheceu, o descanso de quem sabe que Jesus a aceitou. Nós falamos muito, aceite Jesus. Na verdade, irmãos, é muito mais coerente dizer que Jesus nos aceitou. Porque Ele, sendo santo como é, poderia não nos ter oferecido um caminho para que fôssemos aceitos, que foi o caminho da cruz, mas Ele providenciou esse caminho. E quando alguém é salvo por Cristo Jesus, descansa nessa certeza, na certeza compartilhada no Evangelho de João, no capítulo 10, versos 27 a 29, de que ninguém pode nos arrebatar das mãos do bom pastor, que conhece as suas ovelhas, que sabe quem são os crentes verdadeiros, que conhece as suas ovelhas seguem esse bom pastor, e ele diz, ninguém tem poder para arrebatar aqueles que são meus das minhas mãos. Então, meus irmãos, quando falamos dessa promessa de descanso, já precisamos considerar que todos os crentes começaram a provar desse descanso. O descanso de quê? Satanás não pode mais me possuir, Satanás não pode mais me dominar, Satanás não tem poder mais para me levar com os anjos dele para o inferno. Satanás não pode negar que em Cristo, por conta dos méritos de Cristo, da justiça de Cristo imputada a mim, eu agora sou um salvo, salvo da condenação eterna. Irmãos, é terrível viver sem essa certeza. O nosso irmão Martinho Lutero conta que a grande dúvida da sua alma e o que mais lhe maltratava o coração e que lhe fez ler a palavra de Deus era a incerteza da salvação. Vivendo no romanismo como ele vivia, dependendo sempre das obras das suas mãos, dos sacrifícios que ele poderia fazer, daquilo que ele poderia produzir, da justiça própria, Lutero vivia em crise pensando, e se do dia que eu morrer eu não tiver feito coisas tão boas a ponto de Deus me aceitar? E se eu não for capaz de me segurar aos pés de Jesus até o fim? Meus irmãos, quando ele passou por uma experiência terrível em que quase morreu, num dia chuvoso com muitos relâmpagos, e ele percebeu que ele poderia morrer com essa dúvida, com essa incerteza, ele se desesperou e recorreu ao Evangelho, onde encontrou: o justo viverá pela fé. Depositou fé em Jesus e passou a experimentar um descanso que só o salvo tem. Talvez você já tenha esquecido, porque é crente há muito tempo, de quão triste é a vida sem Cristo, a incerteza. Irmãos, aqueles que já ouviram o Evangelho, que já ouviram a palavra, sabem que estão longe de Deus e que volta e meia ficam atordoados pensando: e se Jesus voltar hoje e eu não me arrependi? E se eu morrer amanhã e eu continuo rebelado contra Deus? Está escrito que quem crê no Filho tem a vida eterna, João 3,36. Quem não crê no Filho se mantém debaixo da ira de Deus.
aquele que já creu no Senhor Jesus Cristo e que já experimentou essa paz que inunda a alma, descansa porque sabe que não é mais um brinquedo nas mãos do diabo. A segunda certeza que temos, irmãos, é que descansamos na vivência da fé em Jesus, porque Jesus está unido a nós. Não é que nós nos encontramos com Jesus, nós vivemos na presença de Jesus. Seria triste, seria lamentável conhecer Jesus e ainda tentar viver sob os ditames da velha religiosidade, que diz que Jesus está em um lugar sagrado, diante de um sacerdote que manipula o sagrado e que leva as pessoas a Deus. Não é disso que estamos falando. E o autor da carta aos Hebreus está dizendo o tempo todo: não troquem o Senhor Jesus Cristo pelos velhos preceitos da religião sacerdotal, pelas fracas, pelas pobres incertezas de uma religião em que Deus é um ser a ser encontrado num dia, mediado por um homem num determinado lugar, no sábado, no templo de Jerusalém, sob a direção do sacerdote. Não, Jesus agora pelo seu Espírito habita quem nele creu. Você descansa na certeza de que você vive em Cristo e que Ele te ouve, e porque Ele te ouve, Ele te conduz, e porque Ele te conduz, Ele te livra do mal, e Ele te conduz pelo caminho eterno, pelo caminho reto. Irmãos, nós precisamos descansar também nessa certeza de que nós estamos vivendo em Cristo Jesus. Você, assim como eu, será convidado ou convidada a se entregar à ansiedade. Irmãos, esse tempo chamado por alguns de tempo da rapidação, esse tempo instantâneo, urbano, apressado, esse tempo, irmãos, nos empurra para a ansiedade o tempo todo. Como é que eu vou fazer para pagar a conta de amanhã? Como é que eu vou fazer para me deslocar para tantos lugares amanhã? Como é que eu vou fazer para responder a todas as mensagens que eu recebi hoje? Meu irmão, você precisa descansar na nova vida em Cristo. Você precisa lembrar que você faz o que é possível pela graça de Deus. O que você não pode fazer, você entrega nas mãos do Senhor. Você precisa descansar na certeza de que Deus já está na esquina e Ele te livrará do mal. Eu estou dizendo isso porque para mim é fácil? Não. Eu estou dizendo isso porque eu creio nisso. Irmãos, quando eu era adolescente, eu já contei isso para a igreja, entre o local em que eu descia do ônibus e a escola em que eu estudava, havia uma área muito perigosa. Era uma área de casas grandes, ruas desertas, porque por ali não havia transporte público e havia o risco constante de ser assaltado. E eu notava que quando estava chegando a hora de descer do ônibus, eu ficava muito tenso, muito nervoso, muito preocupado. Então, houve uma época que eu fiz um compromisso com Deus. Senhor, eu vou fazer o seguinte: quando eu descer do ônibus, eu vou ser vigilante, eu vou caminhar pelos melhores lugares, mas eu vou fazer esse trajeto orando e cantando. Irmãos, tinha dia que eu até esquecia do perigo daquele lugar. Na sua vida prática, ser um salvo em Cristo e saber que Cristo vive em você, tem transformado o seu viver? Há um descanso para quem vive na presença do Senhor. Se você não tem descansado na presença de Deus, existe um vazamento no seu cristianismo, existe uma falha na sua fé, existe ainda um passo de fé a ser dado, que é entregar tudo nas mãos do Senhor. Como nós recitamos da palavra de Deus constantemente, é um daqueles salmos preciosos que praticamente todos os crentes conhecem, Salmo 40, então nós dizemos assim: esperei confiadamente no Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro, Ele ouviu o meu clamor. Você tem esperado com paciência no Senhor? Naqueles dias em que a carta aos Hebreus foi escrita, havia muito crente entendendo que tudo que havia à sua frente era o caos da perseguição à igreja, a possibilidade da morte, da perda de bens, da perda da liberdade. O que muitos fizeram?
se agarraram ao saudosismo e disseram: voltemo-nos para Moisés e para a lei. Meu irmão, descanse vivendo em Cristo. Mas existe também o descanso, o mais maravilhoso de todos, que é a segurança de que você, porque é um salvo e está unido a Cristo, estará com Cristo eternamente nos céus. Ele já te salvou, apesar de que você ainda está nesse mundo mal. Você está unido a Cristo, nem a morte pode separá-lo dele. Então é claro que quando a morte vier te chamar, entenda a morte vier chamar não como uma figura que vem te chamar, é apenas, irmãos, ilustrativo isso. Quando você morrer, é disso que eu estou falando. Quando você vier a morrer, há o hino do cantor cristão que diz isso, né? Quando a morte vier chamar, mas não é disso que eu estou falando não, irmãos. Aí você já lembra daquela, como é, pastor Igor? É uma foice, né? Aquele sujeito com a máscara e uma foice, não é disso que eu estou falando. Mas quando a morte vier, meu irmão, você terá, sem dúvida alguma, a oportunidade de entrar no último repouso. É o último, porque ele é eterno. Porque você chegou ao alvo final da vida cristã, que é o céu. Meus irmãos, Jesus tem reservado um descanso eterno e final. Por isso o versículo 9 diz: resta um repouso para o povo de Deus. Há o repouso da certeza de salvação, há o repouso da nova vida em Cristo, mas ainda há um que é muito melhor do que tudo que você conhece, tudo que há de mais maravilhoso na vida cristã, que é o céu. E me incomoda, porque as igrejas falam tão pouco do céu. Não é a primeira igreja batista. Aqui nós falamos da volta de Cristo, aqui nós falamos do arrebatamento da igreja, aqui nós falamos do céu, aqui nós falamos do inferno, aqui nós falamos de eternidade, nós falamos isso constantemente, nós dizemos constantemente: o Senhor Jesus Cristo breve virá. Nós dizemos isso constantemente. Mas, irmãos, não é a ênfase das igrejas em nossos dias. Por que falamos tão pouco do céu? Deixamos de acreditar no céu ou estamos satisfeitos com esse mundo? Irmãos, o céu para os crentes não é um escape, não é uma fuga. O céu para os crentes é a natural certeza de que um Deus eterno não está limitado a esse mundo tão passageiro. É natural, irmãos. Como crer na existência de um Deus grandioso, eterno, incriado, que tudo criou, todo-poderoso, cheio de graça, um Deus que é ilimitado? Como crer nisso e acreditar que não há vida eterna? E fazermos como Paulo, dizendo aos coríntios, né, diz, e o homem sem Deus faz: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. A nossa vida é só isso. Vamos comer, beber, acabou. E aí, meus irmãos, a vida não tem sentido. Que sentido faz comer, beber, casar, envelhecer, adoecer, morrer? Que sentido faz? Irmãos, só faz sentido essa vida se o homem é capaz de acreditar que Deus, o Deus eterno, tem reservado algo que está além das fronteiras da morte. Os portais da eternidade se abrirão após a morte do crente. Nós precisamos crer nisso, irmãos, precisamos pregar. Em que momento essa doutrina caiu em desuso? Em qual momento essa mensagem deixou de ser atraente aos crentes? Quando foi que os crentes deixaram de se empolgar com o céu? Deus nos livre de ser uma igreja que deixa de pregar acerca do repouso que resta para o povo de Deus. O Senhor tem reservado isso para aqueles que são dele, para os salvos. Se você ainda não creu em Jesus e arrependido não confessou os seus pecados, você precisa hoje crer em Jesus, que pela morte no Calvário te substituiu e pagou por sua dívida diante de Deus. E sendo perdoado por Cristo e aceito por Ele, você precisa hoje ter o seu nome escrito nos céus e saber que eternamente com o Senhor estará no céu. Se você não é um salvo, você está se condenando a ouvir essa pregação. Se você não creu em Jesus, você está atraindo para si juízo ao ouvir este culto, essa transmissão pela internet, onde há dezenas e dezenas de pessoas conectadas a nós. Se você não é salvo em Cristo Jesus, você está fazendo um tremendo mal com a sua vida em permanecer nesse lugar agora. Porque um dia o Senhor te perguntará o que você fez com tudo que você ouviu. Irmãos, escrevendo aos Romanos 10:17, o apóstolo Paulo diz assim: a fé vem pela pregação, ou vem pelo ouvir.
e ouvir a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus. Deus desperta a fé no coração de quem ouve a pregação genuína do Evangelho. Se você está ouvindo o Evangelho agora, e você não se importa com o que está ouvindo, e você resiste a Cristo Jesus, você está fazendo um tremendo mal a si mesmo, porque um dia a morte virá, e só há uma forma de livrar-se do terror que é a morte sem expectativa de vida eterna. Só há uma forma de livrar-se da perdição eterna, é crendo em Jesus Cristo e tendo o seu nome escrito nos céus. Irmãos, há um pleno repouso prometido pelo Senhor para o seu povo. Esse último e pleno repouso é a vida eterna. Já na aceitação a Cristo e na nova vida ao lado dele, nos preparamos para esse descanso final. Isso deve nos levar a louvar a Deus por sua graça, que nos concede tal promessa, a maior de todas as promessas. Isso deve nos levar, irmãos, a nos apegar com maior firmeza à palavra de Deus. Por que os versículos 12 e 13 estão aqui? Falando tanto de vida eterna, de descanso eterno no Senhor. Porque, irmãos, Deus conhece aqueles que são verdadeiramente salvos. A palavra de Deus trabalha no coração do homem, e por isso ela precisa ser pregada com fidelidade, para confrontar o homem, para analisar os pensamentos do homem, para julgar aquilo que domina o coração do homem, para saber de fato a quem o homem edificou um altar em seu coração, se existe outra coisa ou outra pessoa que ocupa o lugar de Deus no seu coração. A palavra de Deus é viva e eficaz para fazer isso no seu interior. E saiba, como diz o verso 13, que ninguém diante de Deus consegue esconder quem realmente é. Gosto dessa declaração. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Numa outra tradução, numa outra versão, diz assim: todas as coisas estão nuas e patentes. Não há criatura que possa se esconder de Deus. Diante de Deus, você já creu em Jesus de todo o seu coração, a fim de que tenha entrada garantida nessa última bênção e a maior de todas, para que veja se cumprir em sua vida essa que é a maior de todas as promessas, a promessa da vida eterna com Cristo. Meus irmãos, Deus nos conhece e sabe se temos sido incrédulos como aqueles que caminharam com Moisés, Josué e Calebe, e por isso não entraram no repouso do Senhor em Canaã. Deus sabe se temos crido nele, Deus sabe se temos amado a palavra dele, da qual extraímos a maior de todas as promessas, a promessa de que resta, depois dessa vida de cansaço, depois dessa vida de injustiças, depois dessa vida de temores, depois dessa vida de tristezas, de luto, de dor, de lágrimas, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Você é salvo, alegre-se nisso, e conte a todos dessa grande e dessa maior promessa do Senhor Jesus, que é o céu. Que Deus, pois, nos abençoe, a fim de que jamais, irmãos, nos afastemos dessa verdade e hajamos com incredulidade, evitando gozar da promessa do Senhor. Vamos em pé cantar o hino Cristo Satisfaz. Esse hino é lindo, não é, irmãos? Esse hino diz assim: com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. A minha oração é que você esteja satisfeito e viva satisfeito com a maior promessa de Cristo Jesus, com a maior bênção. A maior promessa é de que o céu virá. A maior bênção é que todo salvo verá o céu. Vamos cantar.